Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus e esse é o seu podcast de Fantasy Futebol no Brasa, mais conhecido como Brasil. Então, se você curte Fantasy, se você tem um amigo que gosta de Fantasy, se você joga uma liga de Fantasy, manda pra rapaziada esse podcast pra galera ficar ligada. Eu sei que o pessoal vai saber mais e tudo mais, mas ajuda a gente, que isso vale muito. A gente entrou no top 50 do Spotify de perfis de fantasy mais ouvidos. Perfis de esporte mais ouvidos no Spotify entre podcasts. A gente é o terceiro de NFL no Brasil, no top 50 geral de esportes, e vamos só crescendo. Agradeço muito que vocês estejam nos acompanhando. Isso vale demais pra gente, vale muito mesmo. E a gente fala muito de fantasy aqui, então se você tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, vamos para mais um podcast falando de fantasy. E vamos combinar uma coisa aqui que eu queria falar com vocês, né? Para vocês que já sabem ou que não sabem, a gente tá gravando um podcast sempre na terça, esse que eu gravo. E eu te gravo na quinta-feira à noite, antes do jogo do Thursday Night, e a gente posta na sexta, né? Que é o Fantasy de Bar, que eu gravo com o Léo. Então, esse de sexta a gente geralmente faz fala de compra e venda, fala de streaming, fala de matchups, né? Confrontos bons, confrontos ruins. A gente fala também de apostas e tal. E nesse de hoje eu tô pensando nesse início, pelo menos, nas primeiras semanas, de focar um pouco nos backfields. Como eu fiz na última semana e a galera curtiu muito, foi uma resposta muito boa. Eu pensei nessas próximas semanas continuar falando sobre isso, não especificamente igual na semana passada, mas falar um pouco, fazendo já a projeção para a próxima semana pro Fantasy Football, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre backfield, começando pelo backfield do Arizona Cardinals, tá? Só uma coisa, se você não tá inscrito, se você não deixou sua avaliação aí no nosso podcast, cara, manda uma avaliação pra gente, escreve o que você acha do nosso podcast, na sua plataforma. Vale muito pra gente, vale demais, beleza? Vamos começar então. Backfield do Arizona Cardinals, que tem um problema que o James Conner se machucou no último jogo, né, lesão no tornozelo. Tendência de não ser algo sério. Pelas notícias não parece ser algo sério, então se perder, perde um jogo no máximo, pelo que tem sido noticiado. E a dúvida fica. James Conner em campo, ele é running back 1, não tem muita dúvida quanto isso, não tem muito o que a gente falar. A dúvida é, sem o James Conner, como é que fica, né? No jogo passado a gente teve uma disputa foi muito equilibrada, tá? O Eno Benjamin e o Darrell Williams disputaram muito ali o backfield e foi muito equilibrado. O Darrell Williams teve 40 snaps contra 37 do Eno Benjamin, tá? Foi bem pau a pau ali os dois. A questão de oportunidade também, né? Foi 12 pro Eno Benjamin, 11 pro Darrell Williams. Foi muito próximo, número de oportunidades por toque, número de pontos por snap, pontos por toque na bola. O Darrell Williams produziu mais porque ele conseguiu marcar um touchdown, né? Tudo mais. Vamos lá. Em red zone, o Eno Benjamin foi mais utilizado, teve 4 oportunidades contra uma do Darrell Williams. Entretanto, o Darrell Williams, ele foi o cara que participou de todos os snaps em goal line. Foram 8 snaps para ele em goal line. Então o goal line foi todo o Darrell Williams. O que eu penso na próxima semana? Eles têm um confronto complicado. Confronto contra o Los Angeles Rams, uma das defesas mais fortes da liga. Ter quarta defesa no momento que menos sai de pontos para running back no Fantasy. Então a questão aqui eu acho que nenhum dos dois é um starter para a próxima semana, mas se fosse para apostar em um, apostaria no Darrell Williams. Pela questão da utilização em goal line. Os dois dividiram muito backfield, os dois foram muito parelhos, tá? Em toques, em snaps, mas o Darrell Williams ele sobressaiu em goal line 8-0 em snaps, tá? Não foi tão utilizado em goal line, teve uma utilização em goal line em que ele fez touchdown, mas foi um cara que dominou essa parte do campo ali no ataque do Arizona Cardinals. Segundo backfield que a gente vai falar hoje é o do Atlanta Falcons, que nesse último jogo sofreu um pouco, né, contra o Rams. A questão do game script foi pouco favorável, né, com o Rams abrindo vantagem o jogo todo. Até terminou equilibrada a partida, mas foi um backfield bem complicado. Foi complicado pro backfield, né. Cordell Patterson claramente é o running back 1 desse time em questão de snaps, 36-19.
do Algaire, 15 do Avery Williams. A questão aqui, número de oportunidades, né? 11 pro Cordell Patterson contra 10 do Algaire. O Hulk, né, que estreou na temporada dessa última semana. Então, assim, não inspira muita confiança o nosso queridíssimo Cordell Patterson daqui pra frente, a não ser que seja um jogo com game script muito favorável, como foi da primeira semana, e ele corra muito com a bola. Porque a tendência é a gente ver um Atlanta Falcons tendo muitas vezes um game script como esse, tá? Próxima semana eles pegam o Seattle Seahawks, que é a 10ª defesa que mais cede pontos para running back, o Seattle. Então, assim, nessa última semana sofreu, não vou dizer que sofreu, né? Mas o Jeff Wilson conseguiu fazer um bom trabalho, teve mais de 100 jardas totais. A questão aqui é a gente saber o quanto que vai ser utilizado o Cordell Patterson nesse jogo. Os outros running backs não tem muita importância pra gente. Eles não são caras, eu acho, que vão ter grande impacto, a não ser que haja uma lesão. Mas teve uma leve divisão, né? Uma leve divisão ali entre Cordell Patterson e Algaire. Então, até na Red Zone foram 3 oportunidades para cada um na partida, tá? Então, assim, não foi algo tão dominante como a gente achou que fosse ser o Cordell Patterson. Ele teve todos os snaps em goal line, os 3 snaps de goal line dos running backs foi com ele, mas questão de early downs, jardas curtas e tudo mais, acabou havendo uma divisão maior. Então não vejo o Cordell Patterson como uma garantia de titular para a semana, mesmo com um confronto que não é tão complicado. O que pega muito, né, é essa utilização um pouco mais acirrada nessa semana, que a gente não esperava, né? Então, assim, mesmo o Algaire tendo apenas 31% dos snaps da equipe, contra 59% do Cordell Patterson, o número de oportunidades foi muito parecido. Então, isso acaba sendo preocupante um pouco para o Cordell Patterson. Vamos ver na próxima semana como esse backfield vai se sair, tá? Vamos falar agora do próximo time na nossa lista, que é o Baltimore Ravens, né? Um backfield do Baltimore Ravens que eu acho que a gente vai, talvez a gente comece a ver de fato o backfield do Baltimore Ravens agora essa semana. Porque foi mais um jogo em que o Baltimore Ravens não teve running back, né? E o running back foi o Lamar Jackson, que é o running back / quarterback do time, que é o cara que corre. Porque, assim, 21 snaps pro Justice Hill, 18 pro Mike Davis, 15 pro Kenyan Drake. O Kenyan Drake no primeiro jogo foi o cara que dominou o backfield, né? Foi o cara que era o running back 1 do time e tudo mais. Mas ontem virou o terceiro running back do time, cara. Surreal o negócio desse. Do nada virou o terceiro running back do time. Assim, ele até teve mais corridas, tá? Foi o cara que teve mais corridas. Teve 6 corridas contra 5 do Mike Davis. Mas assim, 6 corridas e 8 jardas. Então, assim, é difícil a gente esperar muita coisa desse backfield. O Kenyan Drake, 25% apenas dos snaps, tá? O running back que teve mais snaps foi o Patrick Ricard, com 64% dos snaps da equipe, mas assim, não é o cara que foi utilizado. A questão agora é, próxima semana, o Baltimore Ravens pega o New England Patriots. Então, assim, a questão é a gente ver o J.K. Dobbins, se ele vai jogar. Se o Dobbins jogar, a gente pode esperar alguma coisa de algum running back nesse time, né? A gente pode esperar um running back mais efetivo, porque o J.K. Dobbins é um bom running back. E tem tudo para dominar esse backfield, porque não tem outro running back ele confiável. O Gus Edwards volta na semana 5, mas até lá esperar o J.K. Dobbins. Eu acho que sim, o confronto contra o Patriots não é fácil. O Patriots é uma das 10 defesas que menos cede pontos para running back, fora de casa. O Lamar Jackson tá correndo bem com a bola. O Lamar Jackson, quando precisa, né, no caso, ele não tá sendo aquele cara que corre tudo de qualquer jeito, como não foi tipo no primeiro ano dele na NFL e tudo mais. Mas ele é um cara que faz um scramble, consegue correr muito bem com a bola. E tá lançando muito bem a bola, Lamar Jackson, né? Lançando bem em profundidade, achando Bateman, achando Mark Andrews, Duvernay. Então, assim, tá conseguindo lançar bem essa bola. E os running backs estão ficando meio que em segundo plano, cara. Eu acho que muito pelo bom trabalho do Lamar Jackson, muito pela ausência de qualidade nesse backfield. Mas vamos ver na próxima semana com o nosso queridíssimo
J.K. Dobbins como surge. Eu acho que o Dobbins pode ser uma opção boa para flex nessa próxima semana se ele jogar, tá? Próximo backfield é um dos backfields mais, vou dizer, curiosos, né? Pode ser dizer curiosos, que é o do Buffalo Bills. Esse backfield do Buffalo Bills aí, com o Devin Singletary, com o Zach Moss, com o James Cook, tá? Bizarramente, o nosso queridíssimo Devin Singletary foi pouco utilizado nessa última semana, tá? Não foi assim, ele foi claramente o running back 1 em questão de snaps, de rotas percorridas e tudo mais. Assim, em estar em campo, ele foi o cara muito mais utilizado e sem comparação alguma, tá? A questão ele foi pouco utilizado efetivamente. Não teve muitas oportunidades no jogo, tá? A gente não viu ele participando tanto assim. Foram apenas 10 oportunidades para ele no jogo todo e 21 jardas. Então, assim, foi uma produção baixa, uma produção ruim e pouca utilização no jogo em que o Buffalo, no terceiro quarto, acabou com a partida, né? Acabou com o terceiro quarto. Lógico que tem uma questão aí, né? Você vai olhar os números e vai ver que o James Cook terminou o jogo com 53 jardas. Você fala, porra, 11 corridas, 53 jardas, porra, o James Cook vai virar o running back 1 desse time, hein? Um moleque foi o melhor running back do time no jogo. Olhando friamente os números, sim. Mas a questão é que o James Cook entrou no último quarto, quando o jogo tava ganho, todo mundo com o time reserva, garbage time total, o Buffalo com, sei lá, mais de 30 pontos de frente, o Tennessee já com o time todo no banco, o Josh Allen no banco, o Buffalo também com o time todo no banco. E aí o James Cook jogou. Então, assim, não se desesperem com o James Cook. Não foi um jogo para que a gente ainda pode esperar muita coisa dele. O Zach Moss também foi um cara que foi pouco utilizado, apenas 4 oportunidades para ele. Esperava um pouco mais de utilização também do Zach Moss em questão de jogo aéreo. Nenhum target pro Zach Moss no jogo aéreo. A gente esperava um pouquinho mais, porque no primeiro jogo o Zach Moss teve 6 targets. 6 targets no primeiro jogo. E não teve nenhum. Teve um, na verdade, nesse jogo. Esperava um pouco mais, mas não vimos isso. O Devin Singletary foi um running back com mais targets, com 4. É um backfield muito complicado da gente poder esperar alguma coisa. Tem um jogo complicadíssimo contra o Miami Dolphins na próxima semana. O Miami é de longe o time que mais complicou a vida dos running backs até agora no Fantasy, tá? O Miami Dolphins é o time que menos cedeu pontos para running back nessas 2 primeiras semanas. Ainda é um pouco cedo para falar em questão de pontos cedidos, porque foram apenas 2 jogos. Às vezes a equipe pegou um time muito fraco em tal posição, tipo como o Dolphins, que pegou um Ravens semana passada, que é um time muito fraco em running backs, né? Não tem running backs. Kenyan Drake, Mike Davis, acabou de falar do backfield do Ravens. É um backfield muito fraco, então a gente não tem muito como falar, porra, grande trabalho de defesa do Dolphins. Não, tipo, pegou um time com running backs mais frágeis, né? Então, mas mesmo assim a gente se atenta aos números, que é o que a gente tem. Números, e o que a gente vê das partidas é o que a gente tem. Então, assim, não é um confronto fácil para eles. Para mim, o Zach Moss seria no máximo uma opção de flex essa semana, os outros caras não seriam utilizados. Mas é um backfield muito difícil. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, mesmo com o Singletary sendo muito tendo estado muito em campo. Ele foi um cara que não produziu muita coisa, né? Esse que é o X da questão, não produziu muita coisa. Vamos falar do próximo jogo aqui agora, no próximo backfield, no caso, que é o do Carolina Panthers, tá? O Carolina do Christian McCaffrey e só do Christian McCaffrey, como a gente sabe, né? É até covardia a gente falar de backfield nesse time, porque o Christian McCaffrey teve 53 snaps contra 3 do Donta Foreman e 2 do Chuba Hubbard. É aquele caso assim, esses caras entram só pra dar um refrescozinho pro Christian McCaffrey, sabe? Só pro Christian McCaffrey ter um refresco. A gente viu o Christian McCaffrey com mais de 100 jardas, muito bom de ver isso, uma média boa pra ele de corrida, tá? 6.8 jardas por corrida, produziu bem. 5 targets ainda não é um Christian McCaffrey com tantos targets, tá? Isso não me preocupa muito, mas assim, são 2 jogos com 5 targets, é um número ok para running back. O Christian McCaffrey, a gente sabe que ele pode ser um cara de 8, 9 targets por jogo, porque ele sempre recebeu muita bola,
Mas é isso. Recebendo 5 targets por partida, correndo 15 vezes por jogo. É um número baixo porque Christian McCaffrey, que a gente se acostumou? Sim. Mas talvez seja o que o Panthers queira do Christian McCaffrey, porque talvez não queira forçar o cara a ter de novo 28, 30 toques na bola por jogo e ter algum problema de lesão. Então, assim, eu acredito que nesse início vai ser essa toada de 20, 22, 18 toques na bola pro Christian McCaffrey e torcer pra ele ser efetivo, o que ele geralmente é. Falta apenas o touchdown, né? Nesse último jogo faltou apenas o touchdown. Na primeira partida veio o touchdown, não veio a produção. E nesse último jogo veio uma boa produção, mas não veio o touchdown, né? Foram quase 130 jardas de scrimmage, mas sem touchdown. Mas é aquilo, o Christian McCaffrey, independente do confronto, é o cara que a gente vai ter como titular. Semana que vem vai pegar o Saints, que não é um jogo fácil, tá? O Saints é uma defesa muito forte. A gente sabe que a defesa do Saints é uma defesa que costuma complicar muito para running backs. Na primeira semana, o Cordell Preston jogou muito bem contra eles. Foi uma grata surpresa, mas o primeiro jogo da temporada. Jogo passado, o Fournette não foi tão bem assim. Mas o Christian McCaffrey é aquilo, cara. Você não tem como olhar para o confronto do Christian McCaffrey. Você tem que só escalar o Christian McCaffrey. A questão é essa. Vamos para mais um backfield agora do Chicago Bears, falando um pouquinho do nosso queridíssimo David Montgomery. Porque a gente entrou na primeira semana com um David Montgomery meio assim, né, cara? Pô, será que esse David Montgomery vai ser o cara mesmo? Será que esse ano o Khalil Herbert vai roubar muito o toque dele? O Khalil Herbert teve 9 toques na bola, foi o cara que foi utilizado em goal line na primeira semana. O David Montgomery correu muito mal, 17 corridas, 26 jardas na primeira semana. Mas nessa última semana, no domingo, ele explodiu, né? Amassou. O Khalil Herbert foi bem, tá? Foram apenas 4 corridas, mas ele correu muito bem. Mas o David Montgomery amassou nessa semana. 33 snaps contra 8 do Khalil Herbert. Então, assim, ele dominou a questão. 80% de snaps para ele. Então, assim, é um número altíssimo. É um número muito alto. Tá? E além disso, tem uma questão interessante, tá? Ele é um cara que foi bem acionado, tá? Foram 2 targets apenas. Mas pelo que o Justin Fields lança de bola, que é basicamente nada, é um número muito alto. Pra ter uma noção. É um número alto esse número de targets. Ele teve 18% de target share no jogo, cara. Isso é um número altíssimo. Isso é um número de wide receiver 2 em time. 18%. É lógico que 2 targets não é muita coisa. Não é. O que impressiona é esse target share de 18%. Na verdade, isso diz mais sobre a falta de passe jogo aéreo do Chicago Bears do que do aproveitamento do Montgomery no jogo aéreo, né? Mas a questão é que o David Montgomery é o running back 1 do time, dominou o backfield nessa última semana, 17 oportunidades pro David Montgomery nessa última semana, né? Foi um cara muito bem utilizado pela equipe. A gente viu ali um Khalil Herbert com apenas 4 corridas no jogo. Então, assim, tem tudo pra gente ver um David Montgomery dominar, tá? Red Zone foi toda dele, foram 4 corridas com ele na Red Zone. A gente não viu ali muita coisa também do Khalil Herbert e tudo mais. Nessa próxima semana tem um confronto muito bom que é contra o Houston Texans. Então a gente pode esperar uma ótima semana pro David Montgomery, né? O Houston é uma das 7 defesas que mais cede pontos para running back. Então a gente pode esperar muito bem, tá? A gente pode esperar muito um David Montgomery brigando para ser um top 15, um top 12 na semana, talvez. Depende muito do Grave Script, depende. Mas eu acho que ele tem tudo para ter uma boa semana. O David Montgomery e o Khalil Herbert é apenas um handcuff, né? A gente não tem como apostar muita coisa no Khalil Herbert. O próximo backfield é o do Cincinnati Bengals, que é mais um daqueles backfields que a gente não tem muito o que falar, porque é um running back que domina completamente, que é o Joe Mixon, né? 75% de snaps para ele no último jogo, contra 20% do Samaje Perine. Essa pausa aí que eu dou é pra beber uma água, tá, galera? Porque a gente grava direto aqui. Então tá uma refrescada, né? Porque não dá pra falar também 1 hora direto sem uma aguinha. Então vamos lá. John Mixon, 75% de snaps contra 20% do Perine. Isso aqui acho que você não tem nem dúvida do que fazer, né? Acho que não tem muito o que a gente falar. O Joe Mixon vai pegar o Jets nessa próxima semana. O confronto com o Jets também é muito bom.
Então a gente pode ver talvez sei lá, o primeiro grande jogo do Joe Mixon. Acho que pode ser assim, talvez a gente possa dizer, né? Talvez o primeiro jogo excelente do Joe Mixon no Fantasy Football pode ser nessa próxima semana contra o Jets. Essa é uma das equipes que mais cederam pontos para running backs, né? A primeira semana o Joe Mixon até que teve um número bom de jardas, né? Tipo, foi muito eficiente, mas não teve touchdown. Então, tipo assim, ele pode ter nessa semana aquele jogo pra explodir, sabe? Aquele jogo do Joe Mixon que a gente fala e olha, porra, explodiu. Tipo, um running back top 5 na semana, eu acho bem impossível isso acontecer com o Joe Mixon nesse próximo jogo, tá? Passando pro nosso próximo backfield, que é o do Cleveland Browns. Um backfield que a gente falou muito na semana passada, o backfield do Cleveland Browns. É um backfield da dupla Kareem Hunt e Nick Chubb. Mais uma partida absurda do Nick Chubb, né? Tipo assim, surreal, né? A gente viu de novo, vamos falar primeiro do backfield. A gente viu de novo um backfield muito bem dividido, um backfield muito bem desenhado, mas engraçado que dessa vez a gente não viu aquilo de tipo Nick Chubb corre, Kareem Hunt recebe passe. Nick Chubb é alinhado para corrida, Kareem Hunt correndo rotas. Não foi isso. Nick Chubb teve 15 rotas percorridas contra 16 do Kareem Hunt. Foram 3 targets pro Nick Chubb e 2 pro Kareem Hunt. E o Kareem Hunt correu 13 vezes contra 17 do Nick Chubb. Então, assim, é um backfield muito dividido. Pelo visto, a gente tá vendo, de fato, um running back com, tipo... não é nem que o Kareem Hunt é um handcuff, é tipo um A e um B, cara. É que o Nick Chubb é muito bom, eu sempre falo isso, né? Pra mim, ele é um dos 3 running backs que eu mais gosto na liga. É um dos 3 que eu acho um dos 3 melhores, assim, tipo, questão de corrida, né? Ele é um cara que corre muito bem, é um cara muito veloz, é um cara que tem uma boa visão, é um cara que quebra tackles. Então, assim, ele é muito efetivo, ele é muito produtivo. Então, assim, 3 touchdowns nessa última semana. Mais uma semana muito produtiva para ele, tá? Então, assim, foram 20 oportunidades contra 15 do Kareem Hunt. Se mantiver esse número, excelente, ótimo, maravilha. Beleza? Em red zone, 6-2 pro Nick Chubb. Em questão de goal line, né? Foi também uma divisão meio equilibrada, com o Nick Chubb sendo mais acionado em questão de corrida, né? Na ele fez touchdowns ali em goal line. Mas eu acho que esse é o backfield em que você vai confiar plenamente no Nick Chubb como um running back 1. E o Kareem Hunt, o cara, já entrou na área de running back 2, né? Ele não fez um grande jogo nessa última semana, tá? Não foi lá um grande jogo do Kareem Hunt. Mas uma produção não. É um volume que inspira a confiança da gente ver um Kareem Hunt sendo mais efetivo daqui pra frente. A gente pode talvez ver um Kareem Hunt um Kareem Hunt um pouquinho mais parecido como alguns running backs 2 que a gente imaginava que fosse ser um cara tipo top 15, top 16, top 17 ali, sabe? Alguns caras como Breece Hall que a gente esperava um pouco mais, Etienne que a gente esperava um pouco mais, talvez até um Josh Jacobs, Antonio Gibson, esses caras que talvez mesmo muita gente imaginando, ou alguns deles até sendo running back 1, como o Josh Jacobs, como o Gibson, talvez não tenham a efetividade e a produção do Kareem Hunt, tá? Que o Cleveland Browns é um time que é feito para esses caras correrem, é bizarro. Eles correm muito bem. Nessa próxima semana, o Cleveland Browns pega o Pittsburgh Steelers na quinta-feira, jogo de quinta. O jogo contra os Steelers, não vou dizer que é um jogo tranquilo pros running backs, mas é um jogo ok, assim, tá? Não é uma das defesas que mais cedem pontos, mas é uma defesa ali, tipo, que tá da metade pra cima entre as que mais cedem pontos pro running back. Então, acho que a gente pode ver mais uma boa produção da dupla, tá? Vamos pro próximo backfield, que é o do Dallas Cowboys. Mais um backfield aí meio enrolado, né?
entre Ezekiel Elliott e o nosso queridíssimo Tony Pollard. Pollard, que continua sendo um cara bem acionado, bem utilizado. Gostei muito da utilização do Pollard nesse jogo, né? O Zeke continua sendo o cara com mais corridas, com mais snaps na partida, mas o Pollard fez aquilo que eu espero, que é um cara com números parecidos de corridas e targets, sendo muito acionado no jogo aéreo, correndo algumas vezes. E o Zeke, cara, o Zeke é isso, assim, não vai esperando do Ezekiel Elliott um jogo de 25 corridas correndo para 150 jardas como acontecia no passado. Hoje em dia, o Ezekiel Elliott é um cara que vai ter essas entre 15 e no máximo 20 oportunidades, e vai ter ali umas 4 médias por carregada, por aí, umas 4 jardas de média, 5 no máximo. É um cara para talvez chegar a umas 100 jardas, mas não é mais uma confiança. Você não tem confiança no Ezekiel Elliott. Você não olha pro Zeke na semana e vai falar, pô, cara, o Zeke vai meter uma pontuação de top 15, de top 12. Não dá pra gente confiar mais nele para isso. Não digo que o Pollard vai ser o running back 1 nesse backfield, como a gente fala, que é o melhor running back, vai ser o running back 1. Não vai. O Zeke vai continuar sendo o cara mais utilizado, vai continuar sendo o cara com mais snaps, vai continuar sendo o cara que vai ser mais utilizado também em linha de gol. Então, assim, não dá pra gente ficar também imaginando pro Pollard algo que ele não vai ser. O Pollard é pro fantasy um flex. É no máximo um flex. O Zeke é um running back 2, dependendo do seu time pode ser um flex. Mas o Pollard é um flex. Então, assim, o Pollard é um cara que depende muito de touchdowns. Vai depender muito de touchdowns, geralmente. Vai depender muito de touchdowns ou de uma big play. Ele é um cara muito bom em big play. Ele é um cara que produz muito, sempre uma big play. Ele é um cara rápido, então ele consegue produzir big play. O Zeke não é mais esse cara de big plays. Então, assim, o Zeke também é um cara muito dependente de touchdowns hoje. É um backfield que a gente possivelmente não veja running backs chegando a 100, 120 jardas. Tá? Não é tão provável. Não tô falando que não vai acontecer, mas não é tão provável de ser consistente. Não creio que isso vai acontecer com frequência, porque a tendência é a gente ver esses caras chegando assim, o Zeke lá com 80, o Pollard de algum jogo com 50, 70, 80, essa mescla. A não ser que haja uma super big play. E assim, o Pollard é esse cara, da gente esperar dele com menos oportunidades, tendo uma big play, e o Zeke, como geralmente tendo mais oportunidades, tá? Esperando uma produção ok com um touchdown ali em goal line, pelo volume de jogo que ele possui, tá? O volume do Zeke não é tão excepcional, mas é um volume de cerca de 15 a 20 oportunidades por jogo, e eu espero que o Pollard, um número um pouco abaixo, entre 12 e 15, mais ou menos 16 ali pro Pollard na partida. Nesse último jogo foram 16 oportunidades para ele, número alto porque foram 7 targets. Isso não se sustenta. 7 targets para ele não se sustenta, tá? Não adianta querer imaginar, mas o Pollard vai ter 7, 8 targets por jogo. Não vai ter, cara. Sabe? Isso aí, esse running back para ter isso, só o Christian McCaffrey, sabe? E nem ele. Isso é número de wide receiver número 2, muita gente wide receiver número 1, que tem 8 targets por jogo. É difícil. Então, assim, o Pollard é um cara para ter 4, 3 targets na partida. Na primeira semana ele foi pouco utilizado. Então, assim, eu acho que a gente vai ver uma mescla muito grande nesse backfield semana a semana. Então, assim, não são caras muito confiáveis. Dito isso, próxima semana, jogo eu acho que é o jogo do Monday Night, né? O jogo do Monday Night contra o New York Giants, confronto de divisão. Jogo interessante. O Giants é uma das defesas ali bem ok contra o running back, nada muito difícil, muito fácil. Pra mim, essa semana, tanto o Zeke quanto o Pollard seria uma opção pra flex. Eu não tenho tanta confiança no Zeke pra usar ele mais como running back 2. Eu sei que em muitos times ele é running back 2 no fantasy, como eu falei anteriormente, mas talvez valha a pena apostar num outro cara com um upside maior e botar um Zeke como um flex. Até porque, cara,
a gente não tem mais essa confiança nele e a gente espera, vai depender dele marcar um touchdown para conseguir alguma coisa, certo? Próximo backfield, Denver Broncos, mais um daqueles backfields que a gente é bem curioso, né? Que a gente gosta muito de, tipo, que a gente espera muito um Javonte Williams, tipo, agora vai, hoje é o dia, e até agora nada, né? Até agora a gente não viu ainda um Javonte Williams dominando, um Javonte Williams ainda que a gente pode dizer que é o running back desse time, a gente ainda não viu isso. Mas eu acho que eu particularmente digo que não tá fugindo do que eu esperava. Tá, eu sei que muita gente espera o Javonte Williams dominando esse backfield, pode ser que aconteça do meio pro final da temporada, mas eu acho que pelo menos nessa metade da temporada vai ser um backfield muito equilibrado. O Javonte Williams claramente é o cara que mais fica em campo, né? Nos 2 primeiros jogos, se a gente pegar a questão de snaps, né? Na semana 1, o Javonte Williams teve 57% de snaps contra 40% do Melvin Gordon. Na semana 2 foram 65%, o número aumentou, tá? Mas assim, o número de oportunidades é bem próximo. O Javonte Williams teve 19 oportunidades nos 2 jogos. O Melvin Gordon no jogo 1 teve 14 e ontem teve, no jogo de domingo, teve 11 oportunidades. Então assim, é um número parecido. Não é um número muito discrepante, é basicamente um A e um B também. A questão aqui nesse backfield é a gente ver quem tende a dominar mais linha de gol, red zone, essas coisas. De início, na primeira semana foi mais equilibrado, mesmo com o Javonte Williams tendo uma vantagem. O Javonte Williams nessa última semana teve os 3 snaps em goal line. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque ele é um cara que vai ter mais oportunidades de marcar. Vai estar mais próximo de marcar um touchdown ali, de conseguir alguma coisa. Dito isso, a gente não viu uma produção muito grande de Javonte Williams em red zone, né? Foram 3 oportunidades para ele e apenas 4 jardas. O Melvin Gordon não apareceu na red zone, não teve nenhuma corrida, não teve nenhum target, nenhuma oportunidade na red zone. Então, assim, Javonte Williams é running back 1? Sim, é o running back 1. O Melvin Gordon é running back 2? É um A e um B, tá? E o Javonte Williams é um cara que tá mais em goal line, é um cara que tem mais chances de pontuar nesse backfield do Denver Broncos. Espero que daqui pra frente isso se solidifique e toda semana seja assim. Não que seja uma semana dividida, outra semana com o Javonte Williams e tal. E a questão de target, né? O Javonte Williams está sendo um cara bem acionado aéreo, né? No jogo aéreo pelo Russell Wilson. Primeira semana foram 12 targets. Nesse último jogo foram 4. Pode não ser um número enorme e tal, mas assim, são 13% de target share nessa última semana, tá? É um número bem considerável. Na primeira semana foram 20%. A primeira semana foi surreal, 28% é um número surreal. É um número de Cooper Cup, basicamente. Então, assim, acho que esse 12%, 13% aí, com 4, 5 targets por jogo, é um número excelente pro Javonte Williams. É um número que eu acho que deixa o Javonte Williams com esse número de targets solidificado, uma média de 15 corridas por jogo, e sendo o cara da goal line, eu acho que solidifica o Javonte Williams como sendo, eu não sei se top 12, mas acredito que talvez um top 12, mas pelo menos um top 15 sólido, eu acho que ele vai ser no fantasy daqui pra frente, por isso. O Melvin Gordon pra mim é no máximo uma opção de flex, porque é um cara que tem tido uma média de 12 oportunidades por partida, que é uma média boa, é uma média sólida. Não são todos os running backs 2 que tem, pelo contrário. Então eu acho que a gente vai ver aí um Melvin Gordon em algumas semanas fazendo touchdown, conseguindo algumas big plays, conseguindo uma pontuação, às vezes até maior que o Javonte Williams, porque não há uma discrepância tão grande de oportunidades entre eles. Tá? Próxima semana, jogo contra o San Francisco 49ers, jogo difícil, em questão de pontos cedidos, né? O San Francisco que amassou o Seattle Seahawks na última semana. Então, eu acho que o Javonte Williams é claramente o jogador para você escalar, e eu evitaria um pouco o Melvin Gordon nesse jogo por ser um confronto mais complicado, tá? Vamos pro nosso próximo backfield, que era o Detroit Lions, o backfield do nosso senhor DeAndre Swift, que fez mais uma semana muito produtiva.
mais alguns poréns, algumas questões pra gente analisar aqui. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é: o DeAndre Swift estava baleado, tá? O DeAndre Swift não estava bem, o DeAndre Swift não estava inteiro, era dúvida pro jogo, a gente não sabia se ele ia jogar, se ele não ia jogar. Então, assim, ele foi muito restrito na partida. Foram apenas 7 toques na bola para ele. Então, assim, foi pouco utilizado, a verdade é essa. Ele foi pouco utilizado. Foram 10 oportunidades, até um número ok, 10 oportunidades. Não para ele, tá? Mas pelo fato de estar baleado. Mas foram apenas 7 toques na bola. 7 toques na bola, número muito baixo. Ele conseguiu produzir muito bem, porque ele conseguiu algumas big plays, né? O DeAndre Swift é muito bom. Ele é um cara muito produtivo. Ele é um cara que consegue big plays. Então, assim, em 5 corridas, ele teve uma média de 11 jardas por corrida. É um número altíssimo. Então, assim, não se preocupe com esse volume de jogo do DeAndre Swift. Por quê? Porque ele tá baleado, cara. E esse número não vai se manter. Ele vai ter um número muito maior de jogo nas próximas semanas. O Jamal Williams, de fato, é um limitador pro DeAndre Swift, principalmente em linha de gol. Isso é o que mais me preocupa, tá? Na primeira semana, o Jamal Williams teve 7 oportunidades em linha de gol. 7. Foi o maior número entre qualquer jogador, né? Running back, wide receiver ou tight end na liga. 7 oportunidades contra apenas 2 do DeAndre Swift. E o Jamal Williams fez 2 touchdowns. Tá? No jogo de ontem, a gente viu que o Jamal Williams teve 3 oportunidades e o DeAndre Swift não teve nenhuma. Eu sei que teve a questão da lesão do Swift que limita ele, mas a gente sabe que o Jamal Williams é um cara que limita muito o DeAndre Swift em situação de red zone e tudo mais. Em linha de gol, foi 2-2 em snaps para eles, tá? A questão aqui é: o Detroit Lions confia muito no Jamal Williams em jardas curtas, por exemplo. Em jardas curtas foram 3 snaps pro Jamal Williams e nenhum pro DeAndre Swift. Então, assim, numa linha de gol para 1-2 jardas, a gente tende a ver mais o Jamal Williams que o DeAndre Swift, infelizmente. Porque a gente poderia ter um DeAndre Swift explodindo muito mais se ele fosse um cara mais utilizado em jardas curtas de goal line. Mas, infelizmente, não parece ser o que está acontecendo. Vamos torcer para isso mudar mais para frente, porque o Swift é um cara espetacular, né? Um cara que joga muita bola e merece muito. Próximo jogo contra o Minnesota Vikings, tá? O Minnesota Vikings que no jogo de ontem sofreu um pouco contra o jogo terrestre. O Miles Sanders não destruiu nem nada, mas teve um jogo ok. O Jalen Hurts conseguiu correr bem com a bola. Para mim, o DeAndre Swift é claramente um titular no time, não tenho que se preocupar com ele, a não ser que ele tenha um problema com lesão. E o Jamal Williams é um cara para ser um flex no máximo no seu time. Por quê? Porque ele é um cara que tá tendo toda semana uma média ok de oportunidades, né? Nessa última semana foram 13. Na primeira semana ele foi um cara que também foi bem utilizado ali pela equipe, né? Foi um cara que teve 13 também oportunidades na primeira semana, foram 13 oportunidades nas 2 semanas. E tendo essas chances em goal line, é um cara que pode fazer touchdowns e ser um bom nome aí pra flex em alguns jogos. Vamos para mais um backfield do Green Bay Packers, do Aaron Jones, que amassou nessa última semana, né? O Aaron Jones explodiu para cerca de 170 jardas, 2 touchdowns, grande jogo do Aaron Jones. Questão de oportunidades, foi um backfield muito dividido, né? Ele e o A.J. Dillon, basicamente o mesmo número de snaps, basicamente o mesmo número de rotas percorridas, exatamente o mesmo número de targets. O Dillon com um pouquinho mais de corridas, né? 18 a 15 até. É um backfield muito equilibrado. É um backfield de 2 running backs, tá? Não é do Aaron Jones, não é do Dillon. A gente viu na primeira semana o Dillon sendo mais utilizado, também mais corridas de novo, com mais oportunidades. Nessa segunda semana a gente viu um pouquinho mais do Aaron Jones, principalmente em questão de red zone e questão de linha de gol, e principalmente em linha de gol, né? Em red zone foi o mesmo número de oportunidades, a gente viu um pouquinho mais de snaps em goal line para Aaron Jones e tudo mais.
A tendência pra mim é essa. É ser um backfield extremamente equilibrado. E vai variar cada semana, cara. É difícil a gente prever, porque acho que o Aaron Jones é um cara que ainda fica à frente pela questão de ser um cara mais acionado no jogo aéreo, né? No jogo aéreo a gente costuma ver um pouco mais do Aaron Jones. O Dillon, mesmo com o mesmo número de targets, a gente vê que não é um cara que tem a mesma qualidade do Aaron Jones em questão de targets. Então a gente vai ver sempre mais do Aaron Jones ali, principalmente em red zone, recebendo alguns passes do Aaron Rodgers, inclusive recebeu um passe para touchdown na partida. Para mim, os dois caras são, tipo, claramente top 20, top 18. Eu acho que o Aaron Jones ainda é um top 12 no Fantasy, tá? Acho que ele ainda é um top 12 por ser um cara muito bom, um cara que o time confia, um cara que, por essa questão de receber mais passes, de ser melhor, na verdade, recebendo passes, já que o Aaron Rodgers não tem tantos wide receivers ali confiáveis, ele pode ser um cara confiável do Rodgers. E o Dillon, pra mim, é um top 20 porque ele tem muita oportunidade, tá? Primeira semana, mesmo com o time muito atrás no placar, ele teve 16 oportunidades, tá? E mais targets do que o Aaron Jones, o que foi bem surpreendente. E nessa última semana foram 21 oportunidades, número altíssimo para ele, tá? Número alto para ele. Nessa próxima semana o jogo é contra o Tampa Bay Buccaneers, jogo difícil, jogo complicado. A defesa do Tampa Bay é a terceira que menos cede pontos para running backs. Mas assim, eu não deixaria de escalar nenhum dos dois por isso. A verdade é essa. Eles são os dois nomes confiáveis desse ataque, são os dois caras do ataque. O Aaron Jones é um cara que recebe muitos passes, pode receber muitos passes. O Dillon também pode receber passes, a gente viu que ele tem recebido bons targets. A defesa do Tampa Bay tem alguns problemas com running backs que recebem passes, a gente viu isso desde o ano passado. Mas eu não vejo o Aaron Rodgers também lançando essa bola milhões de vezes na partida, a não ser que um game script absurdo do Tampa Bay abrindo 20, 25 pontos no jogo. Eu vejo um Packers tentando utilizar muito seus running backs contra um time forte fora de casa. Tentando controlar o relógio, tentando botar o Dillon e o Aaron Jones para correr. Eu acho que a tendência é isso acontecer. Então eu não deixaria de escalar os dois por ser um confronto complicado. Então acho que você também não vai fazer isso, né? Logicamente. Próximo backfield é do Houston Texans, para falar de Dameon Pierce e Rex Burkhead, mais especificamente do Dameon Pierce, porque foi o backfield do Dameon Pierce essa semana, né? A gente viu um Dameon Pierce que, de fato, virou o cara que a gente imaginava que ele seria na primeira semana. Não foi... como é que eu posso dizer? Não foi um cara, assim, que explodiu, que teve muita oportunidade, tá? Não teve, tipo, tanta coisa, assim, tipo, muitas jarras e tudo mais, mas dominou, né? Tipo, em questão de corridas, principalmente. Só ele correu no backfield, foram 15 corridas para ele, nenhuma dos outros running backs, tá? Teve quase que o dobro de snaps do Rex Burkhead. A questão aqui que muda é a questão do jogo aéreo, né? Apesar de 20-16 pro Rex Burkhead em questão de rodas percorridas e 3-1 em target, não é tanta diferença. O Rex Burkhead participou de todos os snaps em 2-minute drill, que geralmente o running back tá ali mais pra sair do backfield, receber passe e tudo mais ali. E em terceiras descidas foi 7-1, tá? 7-1 terceiras descidas. O Dameon Pierce claramente é o cara das descidas, das primeiras descidas, é o cara das jardas curtas. Pelo menos foi isso nessa última partida. Goal line, ele foi o cara que foi utilizado no único snap de goal line, tá? 62% de snap, de percentual de snaps pro Dameon Pierce na partida, com 36 do Rex Burkhead. 3 oportunidades, né? 3 corridas na red zone contra nenhuma dos outros running backs. Então, assim, se isso se manter, a gente vai ver um Dameon Pierce podendo entrar na área de running back 2 no Fantasy, tá? A questão eu não sei se isso vai se manter. Por quê? O Houston Texans é claramente um dos piores times da liga, tá? O time até tá fazendo partidas bem competitivas, merecia ganhar do Colts, poderia ter ganho do Denver Broncos.
Mas o Houston não é um dos melhores times da liga, todo mundo sabe disso. Então a tendência é a gente ver muitos jogos com o Houston tendo que correr atrás do placar e tudo mais. E caso isso aconteça, pode limitar um pouco o jogo do Dameon Pierce, porque o Rex Burkhead tem sido o cara das passing downs, né? Tem sido o cara das terceiras descidas, do 2-minute drill, das mais longas, né? Dos downs mais longos, que se precisa de passe, receber a bola e tudo mais. Então, a tendência é a gente ver talvez um Burkhead mais utilizado nessas oportunidades, mas nesse último jogo foi um jogo que deu um bom alento pro Dameon Pierce, que mostrou, olha, ele tá aqui, né? O Dameon Pierce tá aqui, ele é um cara que, tipo, pode explodir a qualquer momento, tá? Próximo jogo contra o Chicago Bears. Chicago Bears, que não é uma das defesas mais fortes ali do Fantasy, né? Pelo contrário, na semana passada, inclusive, sofreu muito com o Aaron Jones correndo com a bola, então a gente pode ver talvez uma boa produção aí dos running backs do Houston Texans, do Dameon Pierce, né? A gente pode ver uma boa produção do Dameon Pierce na próxima semana. Vamos pro backfield dos Colts, porque o Jonathan Taylor não foi bem nessa última semana, né? Jogou muito mal, inclusive, o Jonathan Taylor. Apenas 9 corridas e 54 jardas, né? Mas assim, sem desesperos, tá? Sem desesperos, foi jogo totalmente de game script, um jogo em que o Colts foi amassado pelo Jaguars o jogo todo. Então não dá nem pra botar na conta dele, ou que ele jogou mal, uma coisa do tipo. Até porque ele teve 6 jardas por carregada. Foi um número bem ok. Então, nada pra se preocupar. O Jonathan Taylor é um dos top running backs do Fantasy. Continua sendo, não tem muito que a gente se preocupar com isso. Questão de goal line, ele continua sendo o cara do time, tá? Continua sendo o grande... basicamente, só ele correu, basicamente, né? Ele correu 9 vezes, o Deon Jackson correu 2 vezes, mas assim, nada pra se preocupar, nada, o Jonathan Taylor perdeu alguma força ou não jogou bem. Ele só não jogou bem porque ele foi pouco utilizado. Só isso. O game script que foi um problema. A gente tem que se preocupar basicamente com o Colts, se for isso, né? Se o Indianapolis Colts continuar tendo jogos muito ruins, tendo que correr muito atrás do placar, ver o quanto que isso pode afetar o futuro do Jonathan Taylor, né? Se daqui para frente, os próximos jogos, o Colts continuar tendo que correr atrás do placar, a gente vai ver se a gente vai ter que ver o Jonathan Taylor com 9 corridas, 12 corridas, aí é um número baixíssimo. Em jogos equilibrados ou normais, sem uma grande diferença, a tendência é a gente ver o Jonathan Taylor com 20, 25, 30 oportunidades, né? Lembrando que no primeiro jogo contra o Houston Texans, mesmo correndo atrás do placar e tudo mais, não tanto quanto nesse jogo, o Jonathan Taylor teve 38 oportunidades, o maior número da carreira dele, 38 oportunidades, tá? Mas um running back pra gente falar é o Nyheim Hines, que muita gente esperava muito dele pelas ausências dos wide receivers do Colts, né? Pittman fora, Pierce fora. Então a gente esperava o Nyheim Hines sendo muito utilizado, apenas 5 targets para ele. Eu acho que não dá pra gente esperar muito de running back sendo utilizados como wide receivers, tá? Não espere muito isso. Foram apenas 14 rotas percorridas ali pelo Nyheim Hines. Então, assim, a gente viu 6 recebedores percorrendo mais rotas do que ele, e o Jonathan Taylor, que percorreu 21. Então não espere muita coisa do Nyheim Hines nessa temporada no Fantasy. Não crie uma expectativa dele ser um monstro em PPR. Ele pode explodir um jogo ou outro, mas dificilmente vai ser um cara que vai trazer qualquer tipo de constância pro Fantasy. Beleza? Próximo backfield do Jacksonville Jaguars, né? Vamos continuar nesse jogo aqui, que é um dos backfields mais curiosos do ano, né? Travis Etienne e James Robinson, que muita gente imaginava que seria o backfield do James Robinson. Muita gente não, né? Quase todo mundo acreditava que ia ser o backfield do James Robinson, que vinha bem na pré-temporada. James Robinson, mostrando que é o cara que tá bem, que tá voando nos treinos. O James Robinson baleado, voltando de uma lesão de Aquiles, cara, uma lesão pesadíssima, podendo entrar em pup list, mas esquece. O James Robinson virou running back 1 do time,
Eu acho que nos 2 jogos tem acontecido muito isso, tá? Tem acontecido muito isso nos 2 primeiros jogos. O primeiro tempo, muito equilibrado, os 2 times correndo com a bola ali bem equilibrado, tipo, Etienne e os 2 jogadores, tanto Etienne quanto o James Robinson correndo equilibrado com a bola. E no segundo tempo, o James Robinson vira o running back do time, né? É bizarro isso. É bizarro. O Etienne tem sido basicamente um cara para terceiras descidas, né? Nesse último jogo foram 9 snaps terceiras descidas contra 3 do James Robinson. O Robinson mais utilizado em goal line, tá? No total foram 45, né? Snaps a 26 do Etienne. 25 oportunidades contra 12 do Etienne. Então, assim, é um James Robinson que não produziu bem, tá? Fez um touchdown. Assim, os 2 estavam muito equilibrados no jogo. Até o James Robinson conseguiu uma corrida para 35, 36 jardas de touchdown. Foi a grande jogada dele na partida. Porque, assim, se você olhar os números frios, o James Robinson teve 2.8 jardas por corrida. Foi um número muito ruim. O Etienne também foi mal, foi 2.2. O Etienne produziu bem recebendo passos, né? Foram 33 jardas em 3 recepções. Mas, assim, no geral, nenhum dos 2 produziu bem nesse jogo. Nenhum dos 2 running backs produziu muito bem nesse jogo. Então, assim, talvez não seja tanta garantia de um James Robinson dominar a backfield aqui pra frente, porque não foi uma posição tão boa. Ele conseguiu investir numa jogada espetacular, uma baita de uma corrida, mas a questão não sabemos se essa produção se mantém, né? Tipo assim, se não tivesse um touchdown, teria sido um jogo muito ruim do Etienne também. Mesmo com um número gigantesco de oportunidades que ele teve, com 25, cara. A gente viu que o Christian McCaffrey não teve esse número de oportunidades essa semana. Então, vamos ficar de olho nesse backfield. O James Robinson tem a questão da lesão, né, do Aquiles, a gente tem falado que é uma lesão que cobra muito dos jogadores durante a temporada, desgasta muito, a gente não sabe se o corpo aguenta. Vamos torcer para ficar tudo certo com ele, lógico. Espero uma crescente do Etienne, que ainda não veio. Na primeira semana ele não foi muito utilizado, mas foi muito eficiente, mesmo com um problema com o fumble e com o drop. Eficiente, eu digo, tipo, nas corridas ele produziu muitas jardas nos toques na bola que ele teve. Ontem ele foi mal, beleza? Próxima semana o Jacksonville Jaguars tem um jogo contra o Los Angeles Chargers, tá? O Chargers, que eu acho que pode ser um bom confronto para esse time, para esses jogadores, e eu acho que pode ser um bom confronto pro Travis Etienne. Por quê? Porque a gente viu um Etienne sendo um cara muito utilizado em terceiras descidas. Eu acabei de falar que em terceiras descidas ele foi mais utilizado do que o James Robinson. E num jogo em que possivelmente a gente veja um Jaguars muito atrás do placar, porque o Chargers é muito mais time, né? Convenhamos, o Jaguars está jogando bem e tudo mais, mas o Chargers é muito mais time. E num jogo em que o Chargers possivelmente esteja à frente do placar, a gente possa ver um pouco mais do Etienne em campo, tá? Talvez a gente possa ver um pouco mais do Etienne em campo, que, ao que parece, é o principal running back pass catcher da equipe, tá? Nos 2 jogos, mesmo com bem menos oportunidades que o James Robinson, ele teve mais targets nos 2 jogos. Então a gente pode ver isso dos 2. Mas dito isso, o James Robinson, pra mim, é um running back 2 hoje pro Fantasy, porque o número de oportunidades é muito grande, tá? O Etienne, pra mim, seria no máximo um flex. Eu não tenho, mesmo com esse game script possível no jogo do Chargers e tudo mais, não tem como apostar tão alto num cara que não tá sendo tão utilizado, tá? Acho que a gente não é doido de apostar tão alto assim num cara que não é tão utilizado. Vamos pro próximo backfield, que é o backfield do Kansas City Chiefs. Falar um pouquinho de Clyde Edwards-Helaire. Clyde Edwards, que vem de um jogo assim em que ele produziu muito bem, tá? Em que ele foi muito efetivo, ele produziu bem, mas não teve muita oportunidade. Foram 12 oportunidades para ele no jogo, mas assim, foram apenas 43% de snaps. O Jerick McKinnon teve mais snaps que ele, foram 47%, 27-25, tá? Então assim, mas assim, foi uma eficiência muito grande. O Clyde Edwards-Helaire
conseguiu produzir número alto de jardas, e o Jerick McKinnon também, tá? Os dois conseguiram até produzir bem e tal. O McKinnon muito porque fez um touchdown, então tipo, a pontuação dele elevou muito no fantasy, mas o Clyde Edwards conseguiu produzir ele mais de 100 jardas com apenas 12 toques na bola. Foi bem produtivo, mas esse número baixo de oportunidades me preocupa no Clyde Edwards. Lembrando que ele não teve nenhuma oportunidade em red zone. O Jerick McKinnon teve 3 oportunidades em red zone, inclusive fazendo um touchdown, recebendo passe, e o Clyde Edwards não teve nenhuma. Vou deixar um asterisco aqui, logicamente, né? Durante a partida, né? Ali por volta acho que do segundo, quarto e primeiro, não lembro 100%. O Clyde Edwards teve um probleminha de lesão, saiu do jogo durante um tempo. Não ficou tanto tempo fora não, tá? Ficou acho que fora 1 ou 2 drives, alguma coisa assim, o que aumentou o número de snaps do McKinnon. Talvez a gente, se não tivesse lesão, o Helaire provavelmente teria um número um pouco maior de snaps do que o McKinnon. Mas mesmo assim, a gente não vê um Clyde Edwards com um número tão alto de oportunidades. No primeiro jogo foram 10 apenas, nesse último jogo foram 12. Isso me preocupa um pouco nele. Eu não sei se ele é um cara tão bom para manter uma produção tão alta de 120, 115 jardas por jogo. Eu não sei, tendo 10 toques na bola, tendo 12 toques na bola, eu não sei. Possivelmente, é o que eu tenho falado, possivelmente seja um backfield de Clyde Edwards dependente demais de touchdown. E ele tá muito em alta. Eu acho que é um bom cara para continuar uma busca por uma venda, porque o McKinnon é um cara que está sendo bem utilizado também. Então, eles estão rodando bem entre esses dois running backs, e a gente sabe que o Mahomes é um cara que lança muita bola. Lança muito, procura muito seus wide receivers e tal, então talvez a gente possa ver um backfield um pouco confuso aí nas próximas semanas entre Clyde Edwards e Jerick McKinnon, tá? O próximo jogo da equipe é contra o Indianapolis Colts. Colts, que é uma das 12 aí, uma das 10 defesas que menos tem cedido pontos para running back no Fantasy. Para mim, o Clyde Edwards é um running back 2. Running back 2 pro Fantasy. Não aposto tão alto nele pra semana. O McKinnon, acho que eu ainda não uso ele nem pra flex. Eu acho que é muito alto ainda pro McKinnon. Utilizar um McKinnon pra flex, eu acho que ainda não vale. Beleza? Vamos pro próximo jogo, próximo backfield, que é o do Los Angeles Chargers. Los Angeles Chargers com Austin Ekeler, com Joshua Kelly, com Sonny Michel. Na verdade, foi o primeiro grande jogo que a gente viu um Austin Ekeler dominando um pouco mais o backfield. A gente ficou um pouco preocupado com ele durante a partida, porque parecia que ele não ia, ser um running back de 15 toques, de 15 oportunidades, de 12 oportunidades. O cara mal estava entrando em campo. O Sonny Michel, inclusive, teve uma sequência de 2 snaps seguidos em goal line, cara. Em linha de 1 jarda ali, que poderia ser uma oportunidade tremenda pro Austin Ekeler, e não foi, né? Então, assim, me preocupa um pouco essa questão de goal line, que eu acho que talvez possa tirar um pouco o volume do Austin Ekeler, tá? Parece que o Sonny Michel é um cara que tem entrada em goal line. Na red zone foram 4 oportunidades, mas a gente viu um Austin Ekeler com um número alto assim, de snap, né? 62% de snap, ele foi um número bem alto, comparado com a semana 1. Por exemplo, foram 49% de snaps, tá? Então, assim, ele teve um número alto, tá? Um número de oportunidades também maior, com 24, muito acionado no jogo aéreo. Foi uma coisa que eu falei no último podcast, que o jogo do Austin Ekeler precisa de target. Ele é um cara muito bom recebendo bola, então a gente precisa ver o Austin Ekeler recebendo target. E ele recebeu 10 targets nesse último jogo, muito bem acionado. Não se mantém esse número, mas se mantiver uma média ali pro Austin Ekeler com cerca de 7, 8 targets por jogo, porque ele é um cara para isso, tá? Ele é um pass catcher. Ele pode sim voltar a produzir ou começar a produzir números de running backs ali, top 12, top 10. Eu não sei se a gente vai ver um Austin Ekeler produzindo números de top 5 nesse ano. Eu tenho um pouco de receio quanto a isso, principalmente por essa questão de
de goal line, porque ele não tá tendo tanta oportunidade de corrida, tá? A gente não vai ver um Alshon correndo 20 vezes, a gente viu ele correndo muito ano passado, né? O Alshon ano passado correu muito com a bola, talvez a gente não veja ele correndo tanto, e ele não tá sendo tão efetivo como a gente imaginava. O próximo backfield é o do Los Angeles Rams, mas um backfield bem interessante, né, que a gente tem que falar aqui, que é o do Los Angeles Rams. Darrell Henderson e Ken Akers com mais um jogo bem intrigante, porque na primeira semana a gente viu o Darrell Henderson dominando completamente. Na primeira semana foi total Darrell Henderson. Na primeira semana o Darrell Henderson dominou o backfield, todo mundo achando que, porra, o Darrell Henderson é o cara, o Darrell Henderson vai dominar esse backfield, o Darrell Henderson vai mandar nesse backfield na segunda semana. Chegou e foi um backfield completamente equilibrado, né? 35 snaps pro Darrell Henderson, 27 pro Ken Akers, o Ken Akers com 15 corridas contra 10 do Darrell Henderson. A gente viu, tá, uma divisão boa também em red zone, com 4 targets, com 4 oportunidades pro Ken Akers contra 3 do Darrell Henderson. Eu acho que esse backfield vai ser isso aí, cara, tá? Inclusive eu acho que a tendência a gente ver até um pouco mais de snaps pro Ken Akers. Mas assim, ele já teve um número de oportunidades muito grande. Na primeira semana foram apenas 3 contra 18 do Darrell Henderson. E na segunda semana mudou completamente. Foram 18 do Ken Akers e 10 do Darrell Henderson. Darrell Henderson pra mim é uma opção que você tem que vender agora, tá? A não ser que, logicamente, que o Ken Akers se machuque, aí ele domine o backfield. Mas isso não acontecendo, cara, vende o Darrell Henderson, aproveita que ele meteu o touchdown nesse último jogo aí, fez uma coisinha, o nego ainda não tem tanta tara assim no Ken Akers, ainda acha que ele não vai vingar muito, porque a tendência é ser um backfield muito dividido entre os dois. A gente vê esses dois jogadores produzindo números parecidos semana a semana, ou, sei lá, uma semana outra semana outra semana outro. Não espere tanta coisa, tá? A gente viu um Ken Akers dominando mais early downs, goal line a gente viu mais um Darrell Henderson, terceira descida a gente viu um Darrell Henderson. Então, assim, eu não garanto nada que na semana que vem isso vai mudar, pode mudar completamente. Não é um backfield que a gente olha e fala, beleza, a gente tem um running back 1 e tem um running back 2 e é aquilo ali, tipo um Denver Broncos, um Cleveland Browns, sei lá. Então, assim, que tem dois running backs que têm oportunidade, mas a gente sabe que semana a semana vai ser aquilo, tipo, o running back 1 vai ter mais oportunidade, o running back 2 vai ter um pouco menos. Nesse time, a gente não sabe quem vai ter mais, quem vai ter menos, se vai ter igual, quem vai correr mais em goal line, quem vai correr mais, quem vai estar mais em terceira descida. Ainda é tudo muito incerto nesse backfield do Los Angeles Rams. O próximo jogo é contra o Arizona Cardinals. Jogo ótimo para os wide receivers, inclusive, porque a defesa do Arizona tem tido muitos problemas com recebedores. E para running backs também, tá? A defesa do Arizona é a sexta que mais cede pontos para os running backs. Mas para mim, assim, tanto o Darrell Henderson quanto o Ken Akers para mim são opções para flex. Você tem um dos dois, flex. Não usa mais do que isso para running back 2. Não tenta botar na frente de algum running back um pouco mais confiável. Isso até um deles pode explodir, porque ele fez o Carolina cede muitos pontos para running backs. Mas é difícil a gente esperar tanta coisa assim nesse time, tá? Outro backfield aqui agora que é do Las Vegas Raiders. A gente vai falar um pouquinho dos Raiders agora, falar sobre Josh Jacobs, que dominou o backfield nessa última semana. 71% de snaps para ele, 41% de opportunity share para ele, né? 20 oportunidades contra apenas uma contra apenas uma do Abdullah, tá? O Zamir White teve uma oportunidade em linha de gol, mas basicamente não em red zone, mas basicamente não entrou em campo. Foram 3 oportunidades para o Josh Jacobs. O problema do Josh Jacobs é eficiência. Ele de fato tá dominando o backfield, tá sendo o cara do backfield. O backfield foi dele nesse último jogo. Todo dele é backfield nesse último jogo. Mas assim, 69 jardas em 19 corridas, menos de 4 jardas por tentativa. É um time que lança muito a bola também, tá? Porque tem Davante Adams, tem Darren Waller, tem muita gente ali, tem Hunter Renfrow. É um time que lança muita bola. O Josh Jacobs precisa ser mais efetivo porque ele tá tendo oportunidade, cara. Mesmo num time com tanta gente boa no ataque, ele tá tendo oportunidade, mas não consegue ser efetivo.
Eu acho que, inclusive, assim, tem duas questões aí, né? Primeiro, o Brandon Bolden não jogou essa semana, a gente pode ver um pouco mais do Brandon Bolden depois mais pra frente, e é um cara que pode ser mais utilizado em terceiras descidas, como foi na primeira semana. Isso pode limitar um pouco o jogo dele. O Zamir White foi o primeiro jogo dele ali jogando e tal, a gente pode ver um pouco mais do Zamir White. Não acho que o Josh Jacobs vai dominar tanto esse backfield, tipo, como foi nessa última semana, tendo 72% de snaps. É um número muito alto. Eu acho que sim que ele vai ser o running back do time, mas eu acho que esse número talvez caia um pouco para 60%, 62%, porque o Josh Jacobs não tem sido tão produtivo, então talvez ele perca um pouco de valor por isso. O próximo jogo é excelente para ele explodir, que é contra o Tennessee, que é o time que mais tem cedido pontos para running back nessas últimas 2 semanas. Então, assim, é um grande jogo para ele poder explodir, para ele poder fazer o nome dele e ser um cara mais confiável e conseguir dominar o backfield. Isso pode ser um bom jogo para ele explodir e você tentar uma venda do Josh Jacobs, caso você não confie tanto nele como eu não confio. Mas Josh Jacobs nessa semana é um running back 2 bem seguro pelo duelo favorável que ele tem. Vamos pro próximo backfield. Vou tentar acelerar um pouco porque a gente já tá com quase 1 hora, né, de podcast. Tem time pra cacete pra falar aqui. Que loucura, mané. Se bem que o nosso podcast mais ouvido até hoje na história do Fantasy foi um de 1h30, tá? Acredito se quiser. Backfield do Miami Dolphins. Miami Dolphins, Raheem Mostert e Chase Edmonds. Essa última semana, Mostert foi o running back que a gente esperava mais do Chase Edmonds. Infelizmente, o Edmonds não foi tão utilizado. A gente achava que ele fosse ser um cara mais utilizado nessa última semana, depois de uma primeira semana como running back 1 do time, tá? A gente viu um Chase Edmonds basicamente aquela divisão de running back em descidas, em primeiras descidas, e running backs para passing downs, né? O Chase Edmonds foi um cara de third downs, foi um cara de 2-minute drills, e o Chase Edmonds foi o cara de descidas, das primeiras descidas e de goal line. Foi basicamente isso. Eu acho que isso é o mais provável de acontecer daqui para frente nesse backfield, tá? Os dois dividindo muito snaps, rotas percorridas, muita coisa sendo muito dividida, mas eu espero um Raheem Mostert correndo mais, tendo mais snaps em corridas, e o Chase Edmonds sendo mais snaps em jogadas de terceiras descidas, em 2-minute drills e tudo mais, tá? Não tenho confiança em nenhum dos dois, nenhum, tá? Pra mim, eu acho que talvez nem pra flex valha muito a pena. Nessa próxima semana o Miami Dolphins pega o Buffalo Bills, que é um confronto complicadíssimo. Então, assim, se você quiser apostar em alguém, talvez um Chase Edmonds em flex, porque game script talvez bem desfavorável pro Miami, né? Tipo, com o Buffalo à frente é bem possível, e talvez a gente veja um Chase Edmonds sendo mais utilizado recebendo passes, mas não é muito simples a gente poder apostar em um desses dois times, não um desses dois backfields. O próximo backfield é do Minnesota Vikings, Dalvin Cook e Alexander Mattison, né? Esse backfield do Dalvin Cook com Alexander Mattison. Cara, dificilmente a gente vai fugir de alguma coisa que não seja o Dalvin Cook sendo o principal nome desse backfield, né? Nesse último jogo, acho que não dá pra gente ter muita coisa em mente, porque foram só 6 corridas pro Dalvin Cook, cara. Bizarro isso. O Dalvin Cook basicamente não jogou. Assim, ele teve muito em campo. Foram 42 snaps contra 19 do Mattison, 31 rodas percorridas, 6 targets e 6 corridas. Mas foi pouquíssimo utilizado. Mas eu acho que foi um jogo atípico. Foi um jogo em que o Minnesota não conseguiu encaixar nada da sua partida. Nada. O Minnesota não conseguiu jogar. E isso inclui ali a linha ofensiva, o Dalvin Cook. Nada funcionou. Então eu acho que daqui para as próximas semanas a gente vai ver um Dalvin Cook, logicamente, sendo um cara muito efetivo. E o Alexander Mattison é o famoso maior handcuff da história do Fantasy Football. O próximo jogo contra o Detroit Lions, que é um confronto excelente, tá? Pro Dalvin Cook. O Detroit é a segunda defesa que mais cede pontos para running backs. O Detroit tem cedido muitos pontos no Fantasy. Então eu acho que tem tudo para ser um baita de um jogo pro Dalvin Cook. A gente pode ver um Dalvin Cook jogando muito bem na próxima semana. Próximo backfield do New England Patriots, aquele backfield que eu estou muito decepcionado, que eu esperava muito mais do nosso queridíssimo Ramondre Stevenson.
temos uma questão aqui, né? O Najee Harris, não, perdão, os Steelers é o mesmo jogo, mas é outro backfield. O Damian Harris, ele foi o cara que mais correu no time, né, como esperado, 15 corridas, mas machucou. Na última corrida teve um problema no joelho, que pareceu sério e tal, mas assim, pelas notícias iniciais não foi tão sério quanto parecia lá em campo. Mas vamos monitorar essa semana do Damian Harris, ver se ele vai jogar ou se ele não vai jogar. O Ramondre Stevenson foi muito mais utilizado em campo e em rotas percorridas, então foi mais que o dobro, 25-10. Mas foi aquilo, né? A gente viu um Ramondre Stevenson muito em campo, mas pouco utilizado, tá? O 2-minute drill foi todo dele, um third downs foi bem equilibrado em questão de snaps. A gente viu ele mais em early downs até do que o Damian Harris, mas assim, não foi tão utilizado, né? Foram apenas 10 oportunidades contra 17 do Damian Harris. Eu ainda espero um jogo para ver o Ramondre Stevenson sendo mais utilizado, tá? Ele até conseguiu algumas boas jardas nessa partida, uma média de mais de 5 jardas por corrida, mas infelizmente ainda não dá para confiar, tanto em um quanto em outro, tá? O Damian Harris conseguiu terminar o jogo com uma boa pontuação no fantasy porque fez um touchdown, mas eu acho que não dá pra gente olhar para esse backfield e apostar em qualquer um deles dois. Para mim, o Damian Harris hoje, na verdade, é uma opção para flex. O Ramondre Stevenson nem isso. Se o Damian Harris se machucar e tiver uma lesão mais séria, ou perder a próxima semana, aí eu acho que o Ramondre Stevenson entra na área de running back 2 pro fantasy, que eu acho que ele tem um potencial grande caso o Damian Harris não jogue, logicamente. Falta pro Ramondre Stevenson um pouco mais de oportunidade. Falta para ele um pouco mais de chance, de oportunidade em red zone, em linha de gol, que ele não tem tido, e tá limitando muito o jogo dele, mas assim, isso já era bem previsível que pudesse acontecer no New England Patriots, mas a gente esperava um pouquinho mais do nosso queridíssimo Ramondre Stevenson, tá? Próximo jogo é contra o Baltimore Ravens. Talvez um game script que não favoreça muito o New England Patriots, tá? E talvez possa ser bom pro Ramondre Stevenson, porque ele tem sido um cara que tem percorrido mais rotas. Foram 25 rotas percorridas contra 10 do Damian Harris. Talvez esse game script com um Ravens mais na frente do placar e tal, possivelmente, possa favorecer um pouco o Ramondre Stevenson essa semana. Mas assim, é muito difícil apostar nele até como um flex, tá? A não sei que você joga uma liga até com 14, aí eu acho que talvez valha colocar como um flex, mas acho que menos que isso eu acho que é um pouco exagerado. Próximo backfield é do New Orleans Saints, que não teve o Alvin Kamara essa semana, mas assim, então assim, sinceramente, cara, sem o Kamara dá pra gente fazer muita coisa, né? Prever muita coisa, porque o backfield vai ser dele. Quando ele estiver jogando, ele é o principal running back do time, tá? Na primeira semana, ele teve 3 oportunidades apenas, foi um game script bem desfavorável. O Mark Ingram teve 5. Esse último jogo, o Mark Ingram foi o running back 1 do time, tá? Com 12 oportunidades contra 4 do Tony Jones. O Mark Ingram até correu bem com a bola, infelizmente teve problemas com o fumble, mas produziu boas jardas. Mas é aquilo, cara, com o Kamara jogando, o backfield é do Kamara, a gente sabe que ele é o cara desse time. Vamos ver se ele volta de lesão nessa próxima semana. Até acredito que ele volte essa semana, né? Foi dúvida ali até, tipo, próximo do jogo, assim, tipo, dias antes do jogo a gente não sabia muito bem se ele ia jogar, se ele não ia jogar. Tem um confronto contra um Carolina Panthers nessa próxima semana que pode ser um bom jogo para ele. O Carolina é uma das 10 defesas que mais cedem pontos para running back, então a gente pode ver um bom jogo de novo do nosso queridíssimo Alvin Kamara, tá? Vamos para o próximo backfield, que é o do New York Giants. Estamos terminando já, faltando apenas alguns 5, 6 backfields aqui, eu acho. Então vamos para o do New York Giants. A gente está falando agora do nosso queridíssimo Saquon Barkley. Saquon Barkley, mais um jogo dominantezaço de backfield. Primeira semana, 83,3% de snaps. Segunda semana, 83,6%. Primeira semana, 25 oportunidades para ele. Segunda semana, 25 oportunidades. Saquon Barkley hoje, junto com o Fournette, talvez seja o cara que mais domina backfield no Fantasy Football. Nesse último jogo não foi tão produtivo, né, como foi na primeira semana.
Mas assim, foi um jogo ali de quase 90 jardas. Então assim, eu acho que a gente pode esperar uma temporada bem sólida do Barkley, tá? Se não para ser um top 10, mas talvez um top 12 ali pro Saquon Barkley. Eu acho que ele consegue pegar assim. Tá sendo muito utilizado, cara. 83% de snaps. Ele domina tudo. Goal line, terceiras descidas, early downs, 2-minute drills. O backfield é todo dele. Ele, Christian McCaffrey, Leonard Fournette, Najee Harris, são alguns dos caras que tem o backfield todo para ele. Então a gente não tem que se preocupar com esses caras em questão de divisão de backfield, e independe de confronto, tá? Vai ter um confronto agora com o Dallas Cowboys que não é tão favorável. O Cowboys é uma das defesas que menos sai de pontos para running back, é a 7ª defesa no caso. Mas mesmo assim a gente não tem como bancar o Saquon Barkley. Impossível você fazer isso. A não ser que você tenha no seu time o Jonathan Taylor e o Christian McCaffrey, aí beleza. Mas o Saquon Barkley segue sendo aí um ótimo nome pro restante da temporada, pelo domínio de backfield que ele vem exercendo. Próximo time é o New York Jets. Jets que nessa última semana teve uma das vitórias mais incríveis da temporada, né, contra o Cleveland Browns. Backfield com Breece Hall e Michael Carter. Michael Carter muito mais em campo, né, do que o nosso queridíssimo Breece Hall, né? 61% de snaps do Michael Carter contra 27% do Breece Hall. Na primeira semana foi um pouco mais equilibrado, foi 59-45. O que foi um problema foi a entrada do Ty Johnson. Ty Johnson, nesse jogo, 18% de snaps, tá? Foi um cara que apareceu aí meio que do nada e foi mais utilizado. Foi o cara que mais esteve em campo em terceiras descidas. Esteve muito em campo também em 2-minute drills. Então, possivelmente, seja o pass catcher do time. Não o pass catcher, tá? Mas seja mais um pass catcher pra esse time. Mais um cara pra virar um comitê de 3 cabeças, meu irmão. A gente vai ver um Michael Carter liderando mais as primeiras corridas, as primeiras descidas. Um Breece Hall ali, tipo, correndo algumas vezes em primeiras descidas, tendo algumas terceiras descidas, mais umas terceiras descidas prioritariamente com o Ty Johnson. Preocupa pro Breece Hall, porque o Michael Carter ninguém esperava nada dele na temporada. Ninguém estava esperando muita coisa do Michael Carter na primeira temporada. Mas a gente esperava muito do Breece Hall, que conseguiu ter uma boa pontuação no final das contas, não uma boa pontuação ok, porque produziu um touchdown. Mas assim, pouco acionado no jogo aéreo, mesmo com o touchdown sendo no jogo aéreo. Apenas 7 corridas. No primeiro jogo foram apenas 6 corridas e 9 targets. O problema é que esses targets entrou o Ty Johnson, então talvez uma arma forte que o Breece Hall talvez pudesse ter, que seriam os targets, talvez não tenha mais. Então assim, o Breece Hall pra mim hoje é uma opção no máximo para flex. Não dá para confiar no Breece Hall, tendo o Michael Carter liderando o backfield. Para mim os dois são opções para flex apenas, o Ty Johnson não é uma opção ainda no fantasy. Então assim, não dá para confiar nenhum nem outro. O Michael Carter parece ser o cara que talvez tenha mais corridas. Eu acho que aos poucos o Breece Hall vai tomando esse backfield, mas até agora não tomou, cara. 2 semanas ainda não tomou e acho que na terceira também não vai tomar. Eu acho que a gente ainda vai ver um Michael Carter dividindo o backfield com o Breece Hall e um Ty Johnson em terceiras descidas, o que preocupa para as próximas semanas aí do nosso queridíssimo Breece Hall. Leve batida aqui na mesa. Esse barulhinho aí não caiu nada na casa de vocês, não foi aqui, tá? Próximo jogo contra o Cincinnati Bengals. Então, como eu falei, eu usaria esses 2 jogadores aí como máximo flex. E é isso. Próximo backfield do Philadelphia Eagles. Aquele backfieldzinho que a gente tem 3 running backs, tá? 3 running backs e um quarterback, né? Inclusive, nesse último jogo, nenhum dos 3 running backs correu em... A gente viu esses running backs muito acionados em questão de red zone e tudo mais, tá? A gente viu ali o Miles Sanders sendo um snap em goal line, mas sem utilização. A questão aqui é que é um backfield muito dividido.
É um backfield que claramente o Miles Sanders é o principal running back em questão de primeiras descidas. Os primeiros 2 descidas ali geralmente são dele. A questão é que chega em red zone e a gente vê que o Philadelphia Eagles simplesmente endoidece. Tipo assim, vamos botar o Boston Scott, vamos botar o Kenneth Gainwell, vamos botar todo mundo. Meu irmão, calma, dá a bola no Miles Sanders. Vamos fazer o Miles Sanders jogar. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem visto muito um backfield em que os running backs não têm sido muito bem utilizados em linha de gol, em red zone, porque o Jalen Hurts também é um cara que corre muito nessas situações, faz muito scramble, corre, lança fora do pocket. Então a gente acaba vendo uma subutilização dos running backs em linha de gol. O Miles Sanders, nos 2 primeiros jogos, ele teve um número de corridas que eu achei até alto, assim, um número de oportunidades alto. No primeiro jogo foram 15 oportunidades para ele e ontem foram 20 oportunidades para ele. Não foi tão produtivo assim, mas foram 20 oportunidades. Então, assim, ele meio que tá, não vou dizer dominando, mas está sendo claramente o running back 1 desse time. Preocupa a situação quando a gente vai, como eu falei, para a questão de red zone e linha de gol. Que aí a gente não viu uma utilização muito grande do Miles Sanders assim. Tá? No jogo passado foram 3 tentativas para ele, 3 oportunidades para ele, 3 para o Kenneth Gainwell e 1 oportunidade para o Boston Scott. Então, assim, a gente acaba vendo que o Miles Sanders não tem tanta relevância quando a gente chega nessa linha de gol, nessa red zone. Porque se isso acontecer, se o Miles Sanders começar a ser um cara a ter, tipo, a maior parte dos snaps em red zone, em linha de gol, ser o cara que esteja mais em campo nessas situações, talvez ele seja um running back para entrar ali na área de top 20, top 15. Porque ele tá sendo um cara muito acionado. E além dos running backs, ainda tem o Jalen Hurts, né? Que a gente já falou aqui, que é um cara que rouba muito os snaps, né? Rouba muito as oportunidades. Então, assim, Miles Sanders poderia, né? Pode ainda ser um cara mais utilizado nesse ataque. Próximo jogo contra o Washington é um time que cede muitos pontos para o running back, então pode ser um bom jogo com o Miles Sanders. Pra mim é running back 2 pra semana no Miles Sanders. Não aposto no Gainwell nem no Boston Scott. Eles são caras bem irrelevantes que só servem mais pra questão de... pra questão mais de roubar mesmo os targets do Miles Sanders. Eles são importantes pra isso, infelizmente, e acabam perdendo um pouco de volume, o volume do Miles Sanders no Fantasy. Próximo backfield pra gente falar do Pittsburgh Steelers, mais um backfield daqueles que a gente não tem muito o que falar, que é do Najee Harris. A única preocupação com o Najee Harris é, de fato, a produção dele, que desde o ano passado não é boa, em questão de eficiência. Ele tem um volume altíssimo, mas não tem tanta eficiência, né? O Jalen Warren, né, o calouro, tem tido algumas oportunidades, né, nos jogos, mas nada também para preocupar. O backfield é todo do Najee Harris. Apesar da diminuição no número de snaps, não de snaps, de snaps, de porcentagem de snaps para ele, né? Tipo, tá sendo um pouquinho acima de 70%, o que é excelente. Ano passado, esse número era para quase 90%, né? Era bizarro. Mas, infelizmente, não tá tendo muito volume, não tá tendo muita efetividade o Najee Harris. Torcer para ele conseguir produzir bem. Próximo jogo do Pittsburgh Steelers é contra o Cleveland Browns numa quinta-feira. Não é fácil jogar quinta-feira, fora de casa. Então vamos torcer para ver se ele consegue produzir alguma coisa, né? Pra ver se o Najee Harris consegue produzir alguma coisa, consegue produzir bons números, porque infelizmente está devendo no Fantasy. Não dá para bancar o Najee Harris ainda. Não dá para vender o Najee Harris nessa baixa dele, porque é um cara que você pagou muito alto no draft. Então cabe ainda esperar um pouquinho para ver o que pode sair desse Najee Harris. Próximo backfield é do Seattle Seahawks. Kenneth Walker estreando, né, na NFL, e um backfield muito dividido, né? A gente viu um backfield aí com 40% de snaps por Penny, 44% por Homer e 24% por Walker. O Walker foi claramente o cara mais utilizado quando teve em campo, né? Questão de oportunidades por snap, 58%. Mas foram apenas 7 oportunidades para ele, contra 6 do Penny e 6 do Homer. O Homer é aquele cara
que vai estar ali para atrapalhar todo mundo, porque vai ser o cara de terceiras descidas, né? Vai ser o cara que vai entrar em terceiras descidas, é o cara que vai roubar snaps em questão de terceiras longas, em questão de 2-minute drills, tá? 2-minute drills foi todo dele, todos os outros snaps foram dele. Third downs, ele teve 5 contra 1 do Kenneth Walker, nenhum do Penny. Então, assim, ele não é um cara que vai correr nas primeiras descidas muito, mas é um cara que vai estar ali para receber passes. Então, isso pode ser um problema para esse comitê do Seattle Seahawks. Esperava uma divisão apenas entre Penny e Walker, mas com essa introdução do Homer, muito do que aconteceu ali com o Ty Johnson no Jets pode preocupar um pouco a produção desses dois jogadores. Então, não vejo muita expectativa tanto em Penny quanto em Walker. Eles vão depender, acho que, muito de um game script favorável, principalmente o Penny. Precisar de um game script favorável para poder correr muito com a bola. O próximo jogo é contra o Atlanta. Não é um dos grandes times da liga. Um time que cedendo um bom número de pontos aí para cedendo poucos pontos para running back no fantasy nas 2 primeiras semanas, né? Camara na primeira semana, Darrell Henderson e Ken Akers na semana passada não produziram muita coisa, então não é um jogo muito confiável, muito bom para esses running backs. Próximo backfield do San Francisco 49ers, que virou o backfield do nosso queridíssimo Jeff Wilson, né? O Jeff Wilson, apesar com um número de snaps não tão alto, 48%, ele é claramente o cara com mais oportunidades, né? Foram 20. Por que eu falei que virou claramente dele? Porque o Davis Price, o calouro, que teve 14 oportunidades no último jogo, se machucou e vai ficar fora um bom tempo. Vai ficar um bom tempo fora, então a gente não sabe quando que ele volta. Assim, ele tem uma previsão ali de até 6 semanas e tal, vai perder muito tempo. E a questão agora é ver como esse time vai se formar de novo com o Jimmy Garoppolo, já que o Trey Lance está fora da temporada. Eu acho que isso pode ajudar um pouco até os running backs, porque o Trey Lance não vai roubar muitas corridas, não deve correr muito. O Trey Lance poderia correr muito em situação de gol, e isso não vai acontecer muito com o Jimmy Garoppolo, né? Apesar dele ter feito um touchdown num sneak na primeira semana. O Jeff Wilson é claramente o running back 1. A gente tem o Ucheski, né? O fullback sendo o cara das terceiras descidas. Então a gente deve ver muito jardas curtas, goal line com o Jeff Wilson, e o Shaq em terceiras descidas, em situações de passe, em 2-minute drill, e também o Deebo Samuel, né? Logicamente que o Deebo Samuel ali vai ser um cara que vai correr, que vai ter as suas oportunidades. Nesse último jogo foram apenas 4 corridas. Então, assim, inspira um pouco de confiança o futuro do nosso queridíssimo Jeff Wilson pro Fantasy. Na próxima semana pega o Broncos, que é o segundo time que menos cede pontos para running back, então confronto difícil, mas eu acho que vale botar o Jeff Wilson como um flex no Fantasy, porque tende a ter um número alto de oportunidades, como foi nesse último jogo. Foram 18 oportunidades, né? E o 49ers é um time que corre muito bem com a bola, independente do running back, consegue correr muito bem com a bola, então a gente pode ver uma boa produção ali do Jeff Wilson na semana. Próximo backfield do Tampa Bay, que a gente poderia passar direto, porque é Fournette Futebol Clube. O backfield é tudo dele, tá? É assim, 86% de snaps para ele, 86%, são quase 90% de snaps para ele. É bizarro, 28 oportunidades, tá? Pra você ter uma ideia, na primeira semana foram 75%, e só foi 75% porque ele se machucou. Na verdade, ele não se machucou, né? Ele saiu no último quarto, assim, e tal. Ficou um tempinho fora. Porque senão seria 80 e pouco também, tá? E seria 28 também, foi 26 oportunidades. Então, o backfield todo do Fournette é um cara que é um running back 1, independente do confronto, tem que estar em campo. Tem que jogar independente do confronto, tá? Vai pegar um Packers essa semana que sofreu com o David Montgomery no jogo passado, então pode ser um bom jogo pro Fournette. Tennessee Titans agora com o Derrick Henry, que vem num jogo horrível, um dos piores jogos da carreira do Derrick Henry. A gente viu pouquíssimo do Derrick Henry produzindo nesse último jogo. Infelizmente, uma linha ofensiva muito fraca, uma linha ofensiva muito ruim do Tennessee Titans, que pode comprometer um pouco a campanha do Derrick Henry na temporada. Mas é aquilo, né? O cara que é o running back 1, o backfield é dele, exceto em passing downs, né? Isso me preocupa um pouquinho em relação ao Derrick Henry, porque a gente vê que em passing downs ele sai. Entra o Hassan Haskins,
que percorreu 9 rotas contra 7 do Derrick Henry. Mesmo tendo um target só, o Haskins percorre mais rotas, está em campo nas terceiras descidas, coisa que o Derrick Henry geralmente não está. O Derrick Henry é o cara de primeiro early downs, é um cara de goal line, tá? Em jardas curtas é toda dele. Mas a questão é, em passing downs ele acaba saindo, seja por Haskins, seja por Hillard, que não jogou ontem. Então a gente acaba tendo uma leve preocupação com o Derrick Henry, que precisa ser mais efetivo. Um cara que foi tratado como top 5 precisa ser mais efetivo, né? A gente tem visto alguns running backs no top 5 aí pouco efetivos, né? Dalvin Cook, Austin Eckler, Derrick Henry. A gente precisa ver um pouco mais dele, mesmo quando ele está ontem. Número assim, cara, 25 jardas em 13 corridas. Eu nunca vi isso no Derrick Henry. Bizarro. Vamos pro próximo e último backfield, que é o do perdão, que é o do nosso queridíssimo Washington Commanders. Antonio Gibson mais uma vez foi o running back 1 do time, 18 oportunidades para ele, contra 10 do McKissick, número bem equilibrado de snaps, tá? 54% a 45%. É um backfield que eu espero. É esse o backfield que eu espero do Washington, que eu falei na semana passada. Um Gibson com mais corridas e um McKissick com mais targets, sendo mais acionado no jogo aéreo, tá? 7 targets pro McKissick, 14 corridas pro Gibson, e o Gibson tendo algumas targets, porque ele é um cara que também sabe receber passes. Falta entrar o Brian Robinson, o calouro que postou vídeo voltando de lesão, treinando. Nas próximas semanas a gente pode ver de novo o Brian Robinson aí nesse backfield. Eu não ficaria nem um pouco surpreso, e eu acho que ele vai vir para roubar algumas corridas do Antonio Gibson, para ser um cara mais de early downs ali, porque não tem um grande corredor. O Gibson não é um grande corredor, né? Ele tem corrido bem, é um cara que sabe receber passes, mas o pass catcher é o McKissick, então o Brian Robinson vai chegar ali para roubar alguns targets do nosso queridíssimo Antonio Gibson pro final da temporada, tá? Confronto contra o Philadelphia Eagles nessa próxima semana, um Philadelphia que amassou o Dalvin Cook, não deixou o Dalvin Cook jogar. Então, assim, não é um confronto fácil, eu acho que não é um confronto muito tranquilo. Primeira semana, a gente viu um Daniel Swift que destruiu a defesa do Eagles para a primeira semana, e a gente viu um Dalvin Cook que não jogou nada. Então, eu não espero um jogo muito tranquilo, não, pro Antonio Gibson, nem pro McKissick essa semana contra os Eagles. Mas pra mim, o Gibson é um cara para você utilizar no flex, eu acho que é um bom nome para flex, tá? Bom, rapaziada, fechamos um dos podcasts, provavelmente o podcast mais longo da história do Fantasy BR, com horas de gravação. Obrigado pra você que tá acompanhando até agora, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Manda pra rapaziada aí, espero que você esteja curtindo. E é isso, rapaz. Valeu, até a próxima.